De um lado, a poderosa mestra do psiquismo, também telecinésia, conhecida como uma das heroínas mais poderosas da Associação dos Heróis, Tatsumaki, sendo então praticamente uma das forças da natureza, capaz então de dobrar a lei da física com o único movimento das suas mãos. Já do outro lado, o grande então manipulador do magnetismo da Marvel, Magneto, seu poder é tão grande que é considerado um dos mutantes ômega, nível ômega da Marvel. E se vocês, assim como eu, estão preparados para essa batalha, já cola comigo naquele like. Se você curte batalhas entre personagens e se você, assim como eu, também gosta de ver debate entre personagens, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos. Sem mais enrolação, bora pra batalha. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago, estamos em mais uma batalha mortal de hoje. E lembrando, não se esquecem, se vocês quiserem adquirir produtos da Marvel, DC, outras mídias também, link na descrição da nossa lojinha aqui do canal, tá muito bacana. Vamos começar então com o Magneto, tá? Origem resumida. Magneto ele tem uma trajetória bem conturbada, tá? Como a maioria dos mutantes da Marvel. Um sobrevivente onde ele então descobre que seus poderes é sobre controle sobre o magnetismo. Movido então por suas experiências traumáticas, ele se torna então um defensor da própria supremacia dos mutantes, acreditando então que os mutantes são superiores aos humanos e devem então governar o mundo para poder evitar a sua própria extinção. A sua história foi então contada em várias realidades alternativas, por conta então dos eventos de viagem no tempo ou mesmo então retcon da Marvel. Mas recentemente o Magneto então mudou então bastante se comparado então com as suas origens mais antigas, né? Agora o seu objetivo é proteger Krakoa e os mutantes lá dentro, todos que oferecem então alguma ameaça para eles. O quão poderoso é o Magneto? O Magneto ele tem a capacidade de controlar suas habilidades em um nível subatômico e habilidades geocinéticas de gás e o controle sobre o fluxo de lava também. A força e poder do Magneto vem então de uma experiência mútua, desde que ele lutou contra os próprios X-Men, por exemplo, e também os Vingadores, até mesmo também derrotando eles em certas ocasiões. Ele é bastante poderoso por si só. Embora ele seja então muito poderoso, ele tem então as suas perdas, né? Mas ele é um dos mutantes mais poderosos da Marvel que tem em si. Por exemplo, ele pode controlar então sua substância de nível atômico, de modo que o fragmento de gelo embutido em seu peito pode então ser alterado para hidrogênio e também oxigênio, e também em seguida iconizá-lo e também conduzir eletricidades estáticas através dele. Ele pode também controlar o ferro no sangue de vários humanos ao mesmo tempo. Já rasgou o adamantio do corpo do próprio Wolverine, tancou uma explosão nuclear, chegou então a matar o Apocalipse, rasgando então seu cérebro eletromagnético. O feito dele também controlar o ferro do sangue dos humanos, isso nem sempre funciona, tá? Mas alguns humanos ou super-humanos podem então negar essa habilidade do Magneto, praticamente instantâneo. Ele pode então se fortalecer usando então os campos magnéticos de corpos celestes próximos, incluindo também a Terra. E se olharmos então seus feitos de antigamente também, ele já mostrava que seria então bastante poderoso. Por exemplo, ele pôde redirecionar vários mísseis balísticos, levantar uma ilha debaixo de um lago, foi também capaz de levitar um navio de carga e também destruir ele também. E mesmo estando então enfraquecido, ele também é capaz de puxar um satélite do espaço para a Terra e destruir então um avião. E de novo, explorando então esse lado mais enfraquecido, digamos assim, dele, né? Ele fez um feito interessante em derrubar uma cidade inteira nos Vingadores. Mesmo estando então a anos-luz de distância, Magneto foi capaz de puxar uma bala intangível matadora de planetas de volta para a Terra. Ele também já se mostrou ter capacidade então de transportar um navio da marinha e usar ele como um projétil. Normalmente um peso desses navios são mais ou menos ali de 5,5 mil toneladas. Dependendo então do navio, pode também ser mais pesado, também ter mais comprimento de 93 metros a 203 metros, com uma largura então de 13 metros a 35 metros. Magneto ele é insano com sua magnitude. Ele é capaz então de unir parte de um celestial. Celestiais são seres cósmicos que destroem então planetas facilmente. São capazes então de criar vidas também. Podemos também avançar em história do Magneto, onde mesmo ele estando num estado mais nerfado, né, digamos assim, por causa então dos seus conflitos, seja então com a Fênix ou outros, o Magneto ainda assim se mostra ser bem poderoso, como então destruir um sentinela de adamantio. Adamantio ele é um dos materiais mais fortes da Marvel, também resistente também da Marvel, né, na Terra também, como geral. Avançando também no futuro, ele mostrou então ser capaz de mover facilmente uma estação espacial de 1000 toneladas. O Magneto ele também pode mover vários pequenos pedaços de ferro, também pedaços enormes de ferro, através do próprio espaço, também jogar ele num planeta de Marte. Lembra quando citei a estação espacial que eu falei agora há pouco? Então, ele foi capaz então de estabilizar ela quando foi então
jogada. E se vocês acham que ele não pode usar habilidades ofensivas com seu magnetismo, vocês estão enganados, porque ele deixou incapacitado o Homem-Aranha, Wolverine, Luke Cage, Capitão Marvel, Noturno, Doutor Estranho, Mercúrio e outros heróis também numa luta. Foi capaz então de derrubar o Sentry, sim, o Sentinela da Marvel, uma explosão magnética. Mesmo em desvantagem no quesito força física, ele também é capaz de incapacitar o Hulk vermelho. E se vocês acreditam que ele não tem força física, vocês também estão enganados. Por quê? Porque uma das suas habilidades é manipular não só o campo gravitacional, mas também a força imbuída para poder lançar seus oponentes para longe. Em certos casos, até mesmo fora do planeta, em outros, como por exemplo Visão, ele pôde mandar para longe. Magneto ele também tem poder suficiente para poder lutar contra outros mutantes ômegas da Marvel, como por exemplo o mutante ômega Exodus. Mutantes ômegas são seres que são capazes então de afetar ou destruir todo o planeta, sendo então uma ameaça planetária. Até mesmo também outras telepatas ou usuárias que usam então a psique, né, como por exemplo a Psylocke. O Magneto já também pressionou ela na luta, até mesmo o seu próprio campo de defesa ser desativado. Ele já incapacitou também, até mesmo rachou, né, a pele da própria Emma Frost na sua forma Diamond, diamante. Dessa forma é como se fosse então um escudo vulgo segunda pele dela. Seria como se fosse uma forma de aço orgânico. Um dos feitos também mais grandiosos dele é reter temporariamente a incursão de dois mundos. O Magneto ele é um dos mutantes mais complicados de se derrotar. Ele seria quase um Batman com preparo. Sabe por quê? Simples. Seu poder ele é envolto do magnetismo, que é capaz de englobar toda a física. Até mesmo também em certos casos contraria também a física. O Magneto ele tem a capacidade de controlar toda a energia do espectro eletromagnético. E não envolve só a eletricidade e o magnetismo como um todo. Suas micro-ondas, luz de todas as formas possíveis, seja então visível, infravermelho, UV e outras também. Tudo isso fazem parte do Magneto, dele ser um cara muito perigoso. Ondas de rádio, ondas de raio-x, raios gama, sim, radiação gama também faz parte desse espectro. Ele também já demonstrou ter a capacidade de manipular o espectro M ou PEM, que é a capacidade de manipular também a gravidade de forma então limitada. Escudo de força sólida também são força suficiente para poder evitar ataques diretos do próprio Thor, balançando então o Mjolnir, raios, pulsos, PEM e muito mais. Uma dessas muitas outras capacidades também, ele poderia também ser explorada, é ele gerar um pulso PEM na atmosfera superior que poderia então destruir a civilização inteirinha. A maioria das criaturas, pessoas ou seres, pensamento ou movimento, até mesmo também as funções básicas de sobrevivência, como respiração, batimento cardíaco, audição, visão e assim vai, funcionam por meio de função nervosa do corpo. E adivinha, que energia esses nervos conduzem? Exato, eletricidade. Magneto mostrou a habilidade de desligar, digamos assim, né, algumas funções do corpo, até mesmo também congelando grandes grupos de pessoas com o próprio pensamento. E uma vez que não há limite superior conhecido por seu poder, né, ele também pode fazer coisas absurdas, como por exemplo, influenciar a parada cerebral das pessoas, parar os batimentos do coração. São várias possibilidades. Tendo então conhecimento básico sobre o Magneto, bora então para a própria Tatsumaki. Tatsumaki, origem resumida. A Tatsumaki ela é conhecida por ser uma heroína bem temperamental, com um imenso destaque na associação dos heróis. Desde jovem, incríveis habilidades telecinéticas, tornando então-se um prodígio de poderes telecinéticos. Com sua força e controle telecinético alto, Tatsumaki tem então o objetivo de não só proteger as cidades de monstros ou vilões, mas também proteger a sua irmã. Ela também teve grandes participações em batalhas cruciais, defendendo então a associação dos heróis contra então a associação dos monstros, exibindo então essa habilidade de levitar objetos gigantescos. Com a personalidade tão bem forte e também solitária, a Tatsumaki é uma das heroínas mais poderosas, também interessante em One Punch Man. O quão poderosa é a Tatsumaki? Vale a pena ressaltar que, apesar da Tatsumaki ser forte, fisicamente ela não é tanto, porque na primeira oportunidade de enfrentar um oponente forte, ela não conseguiu escapar das próprias garras do esperma negro. Mas a Tatsumaki, ainda assim, ela compensa ter então bastante resistência. Por exemplo, a manipulação da gravidade normalmente não afeta ela tanto. Tatsumaki também, mesmo então criando então um escudo poderoso, conseguiu então tancar a Psy Orochi, invertendo então as propriedades do seu próprio escudo. E para não dizer que ela não é
é tão resistente também fisicamente, ela foi socada pelo próprio Flugir Ulig, mas acabou sendo então nocauteada por um tempo. Tatsumaki também é bastante ágil, principalmente voando então ao redor dos lasers da Psy-Orochi. A capacidade dela também de voar para longe com um ataque de energia do Imperador Sem Abrigo também é bem grande. E assim como a Jean Grey, só que com proporções diferentes, a Tatsumaki tem a psicose e consegue então prender o corpo da pessoa, como ela fez então com a Psy-Orochi. E a sua telecinese também faz com que a Psy-Orochi fique tão amarrada ao seu corpo. E com essa telecinese também, ela quebrou sem esforços a amarra telecinética da própria Fubuki, depois de então amarrar ela, Bang e o Bomb. Apesar dela ser forte também telecineticamente, a Tatsumaki também tem seus certos limites. Por exemplo, enquanto ela então está exausta, o Flugir Ulig conseguiu então escapar da sua prisão de amarras, telecinéticas. Tatsumaki também é capaz de enganar a Psy-Orochi envolvendo então algumas rochas com suas energias para que ela possa então mirar nas rochas e não atingir a Tatsumaki de verdade. Inclusive usando então esse mesmo estilo de enganação da Tatsumaki, ela pode então usar isso como então uma forma de isca para poder escapar de ataques. Por exemplo, o Imperador Sem Teto também. E de acordo com a Associação dos Heróis, ela também pode dobrar o aço e jogar então coisas longe com seus poderes psíquicos. Ela também interrompeu o bombardeio da nave do Boros e devolveu ele de volta, Como comparação, essas bombas elas poderiam então destruir uma cidade inteira. A sua telecinese também é capaz de jogar pedaços de entulhos na nave do Boros como forma então de ataque também, onde também é capaz de arrancar um polvo de 100 olhos gigantes da rua e espremer esse polvo como se não fosse nada. O polvo, como comparação, ele é capaz de cobrir vários quarteirões inteiros. A Tatsumaki já aprendeu também o Apollo, em uma esfera de concreto. Ao mesmo tempo também ela manipulou a Fubuki, a Psychos e a esfera de concreto. E com a sua telecinese ela também rasgou o corpo da própria Gyojiro. E assim como o Magneto, a Tatsumaki também é capaz de puxar a Psy-Orochi para a superfície e inverter ela, puxando então para todos os lugares. Que vale ressaltar, a Psylocke tem então a habilidade de picocinese, projeção de energia e também clarividência. A sua luta contra o próprio Apollo, um psicocinese, ele quebrou então ela literalmente, invertendo então a sua coluna vertebral. Mas mesmo assim, a sua telecinese, Tatsumaki, ela chegou a voltar ao normal. Um feito bem legal dela também é quando ela então torceu a cápsula de veneno, colocada então pelo próprio Apollo, dentro da própria Fubuki, em uma agulha, destruindo então ela logo em seguida. E olha só, ela também teve uma força suficiente, telecineticamente, suficiente para poder bater no Saitama, jogar ele, a cara dele no chão, mas o Saitama, como comparação de força bruta, ele não soltou ela, não soltou o braço dela. Seus escudos também é capaz de proteger de ataques baseados em laser da Psy-Orochi. E com seu voo, ela também atravessou o crânio de um rato gigante. A gente pode englobar então a velocidade e também força também, de potência de ataque. Ela é considerada a arma final da Associação dos Heróis. Nada no mundo poderia então vencê-la em um ataque frontal. Já foi tão comparável a uma arma nuclear, ela também cria então uma trincheira para poder parar um tsunami, elevando então megalitos, que são então conjuntos de pedras com dimensões gigantes do fundo do mar, onde cada um em tamanho ele é comparável a Psy-Orochi, E esses megalitos, Tatsumaki, ela chegou a jogar nela. Usou então uma torre tão grande que a curvatura dessa torre, dava para ver a curvatura da Terra à sua vista. Quando é vista a sua totalidade, serviu então com uma broca para poder atacar o Orochi na Terra, espremendo ele como se fosse um palito de dente. A sua luta também contra a própria Psy-Orochi, que é onde seus feitos se englobam mais com larga escala, formou um turbilhão de energia psíquica, causando então uma colisão imensa no céu. Outra habilidade interessante da Tatsumaki é que ela pode então entrar nas pessoas, como então ela chegou a entrar na Psy-Orochi, poder contorcer o seu escudo e torcê-la como um trapo. Enfim, existem vários outros feitos da Tatsumaki bem interessantes. Quem vence? Levando em consideração algumas coisas, por exemplo, a telecinese, Tatsumaki ela pode levitar e manipular objetos de grande porte, podendo então ser bom para ataque ou ruim para defesa, porque o Magneto ele também pode manipular ou manipularia os ataques da Tatsumaki também, revidando também escudos ou defesas, A Tatsumaki ela pode criar barreiras telecinéticas quase intransponíveis, protegendo então ele de diversos ataques. Já o Magneto ele também pode fazer isso, inclusive criar escudos de campo de força magnética envolto então do Mjolnir, para poder evitar os ataques do próprio martelo. E como comparação, o Mjolnir tem força suficiente para poder rebocar um objeto tão grande quanto um planeta. O escudo também do Magneto também aguentou ataques psíquicos, também físicos da Jean Grey, Fênix Verde. Precisão.
Tanto a Tatsumaki quanto o próprio Magneto, ambos possuem um controle refinado sobre a sua telecinese e também magnetismo, então no caso do próprio Magneto, né? Permitindo então com que ataques bem fortes sejam então dados. Desvantagem. A maior desvantagem da Tatsumaki é o seu desgaste de energia. Caso a luta ela se prolongasse, propagasse, né, por mais tempo, ela poderia então se esgotar rapidamente. Uma vantagem do Magneto e também da própria Tatsumaki, né, mas sendo mais específico do Magneto, é que ele é muito estratégico, principalmente com seu poder que engloba então vários aspectos. Ele é capaz então de utilizar o ambiente ao seu favor para obter vantagem na batalha. Desvantagem do Magneto. Essa desvantagem dele, digamos assim, né, é que em algumas ocasiões ele já ficou vulnerável a outros elementos. Bom, é difícil dizer quem vence. Ambos são personagens incrivelmente poderosos e também inteligentes, e o resultado dependeria também de circunstâncias específicas do próprio confronto. Considerando a magnitude da telecinese da Tatsumaki e essa habilidade de causar destruição em larga escala, ela teria uma vantagem inicial muito grande. Porém, Magneto, com sua inteligência estratégica também, e também tem um controle sobre o magnetismo externo, poderia então encontrar uma brecha em uma defesa da própria Tatsumaki e executar então um ataque mais preciso, inclusive trazer coisas do próprio espaço como forma de ataque. Essa seria então uma batalha muito prolongada e também equilibrada. Poderia então terminar de forma então inconclusiva ou mesmo também uma vitória de um dos dois. Dependendo da forma que ambos lutariam, o estrago poderia então ser bem grande. Mas considerando o fator exaustivo que a Tatsumaki ela tem de não conseguir lutar por muito tempo, ainda mais quando é um inimigo muito poderoso, eu acredito que ela perderia para o próprio Magneto. Caso a Tatsumaki ela tentasse fazer um ataque interno no Magneto, fazer igual com o que ela fez com a própria Sahiroshi, entrar dentro dele, ela não teria como conseguir isso. Por quê? Porque o Magneto já chegou a conseguir se proteger do Proteus, por exemplo, e impedir com que ele pudesse então possuir ele, né, o corpo do Magneto em si. Do mais, seria uma luta, uma batalha bastante exaustiva, mas o Magneto ele venceria com uma certa dificuldade aí. Mas você concorda comigo ou você discorda, você acha que a Tatsumaki venceria? Comenta aqui. Comenta também outras sugestões de duelos mortais que vocês gostariam de ver aqui também. Se inscreve no canal, deixa aquele like top. Valeu, falou e até mais.